alguns centímetros por ano. Essa é a velocidade constante com que a crosta terrestre sob a Islândia se desloca em direções opostas. Porque esse movimento lento e quase imperceptível resulta em uma atividade geológica tão extrema? À primeira vista, parece uma mudança insignificante na superfície, mas na prática, essa deriva tectônica abriu caminho para a formação de mais de 130 sistemas vulcânicos ativos em todo o território. O deslocamento contínuo das placas gera fissuras que se estendem por quilômetros de comprimento, permitindo que o magma das profundezas encontre rotas de saída para a superfície. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a lava fundida, com temperaturas que excedem 1.100 graus Celsius, é expelida dessas aberturas com uma força imparável. Essa massa incandescente possui volume e energia térmica suficientes para cobrir e destruir completamente uma cidade inteira em um intervalo de apenas algumas poucas horas. Pode-se notar o avanço viscoso do material, que consome tudo o que encontra pelo caminho, enquanto a rocha derretida resfria lentamente nas bordas. Diante de tamanha magnitude de energia geotérmica, a extinção direta de um vulcão em plena erupção é uma tarefa tecnicamente impossível para a engenharia atual, porque a construção de barreiras de contenção tornou-se a única estratégia viável para a proteção de infraestruturas críticas. A questão técnica central reside no fato de que o homem não possui meios de interromper a fonte de pressão subterrânea que alimenta o fluxo. A construção de barreiras de solo e rocha serve exclusivamente para desviar ou retardar um processo natural que não pode ser cessado por intervenção externa. E isso ainda não é o limite. O equipamento gradualmente levanta paredões de terra para criar canais de desvio, enquanto a poeira assenta lentamente sob a sombra das plumas de fumaça. Resta a dúvida técnica sobre a eficácia real dessas estruturas diante da persistência da natureza. Se as barreiras de lava são capazes de deter permanentemente o avanço, ou se representam apenas um esforço para ganhar tempo antes que a força geológica prevaleça, é o que define o limite da resistência humana. O material fundido segue adiante pela cadeia de vales e encostas, encontrando seu próprio caminho em direção ao repouso. 4 erupções vulcânicas ocorrem, em média, a cada 12 meses no território da Islândia, consolidando a ilha como um dos pontos geologicamente mais ativos de todo o planeta. Por que esse fenômeno é tão frequente em uma terra coberta por gelo? Aparentemente, a superfície fria esconde uma dinâmica subterrânea violenta. Essa nação insular está posicionada exatamente sobre a divisão de 2 gigantescas placas tectônicas que se afastam de forma contínua, criando fendas por onde o magma das profundezas sobe até a superfície e desencadeia erupções constantes. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o material incandescente flui, na maior parte do tempo, por campos desabitados, compostos apenas por rochas negras e desoladas. O equipamento de monitoramento registra cada movimento sísmico, mas a direção do fluxo é instável. Quando o curso do magma se altera e avança em direção às zonas povoadas, o fenômeno natural se transforma imediatamente em uma ameaça crítica para a infraestrutura e a vida humana. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a localização exata de uma nova fissura parece ser previsível para os geólogos, mas na prática ninguém consegue determinar com precisão total onde o próximo evento ocorrerá. Vê-se como a imprevisibilidade geológica desafia os cálculos técnicos mais avançados. Em 2023, uma erupção específica cobriu uma área de aproximadamente 15 km², exigindo uma reação imediata das autoridades locais. Tudo só se complica com o volume de material expelido. As autoridades islandesas iniciaram uma operação de engenharia em grande escala para conter o avanço do fogo líquido. O equipamento gradualmente levanta barreiras de lava, que consistem em muros massivos de terra e rocha posicionados estrategicamente. Tais estruturas possuem o objetivo único e técnico de reduzir a velocidade do fluxo de lava que avança sobre o terreno.
a poeira assenta lentamente enquanto as escavadeiras reforçam as defesas de contenção. Daqui, o material incandescente segue adiante pela cadeia de monitoramento, enquanto as barreiras cumprem sua função de desvio. 20 metros de altura. Essa é a dimensão exata que a crista das barreiras de contenção atingiu durante o auge das operações defensivas. Por que essas estruturas não possuem um projeto estático finalizado desde o primeiro dia de construção? À primeira vista, uma barreira de proteção parece uma obra de engenharia civil comum, mas na prática, as barreiras contra a lava são o resultado de um processo de construção contínuo e adaptativo, moldado pela progressão da ameaça geológica. Sem essa reavaliação constante, a infraestrutura crítica de energia seria perdida sob o fluxo de rocha derretida, tornando a defesa inútil. Pode-se notar como o equipamento pesado movimenta toneladas de solo atrás de uma parede colossal, onde se localiza uma usina geotérmica vital. Esta instalação técnica é responsável pelo fornecimento ininterrupto de água quente e energia elétrica para uma parcela significativa da população da Islândia. A destruição deste local por um avanço de lava teria ramificações sistêmicas que ultrapassariam o dano geográfico imediato. Mas isso é apenas o começo. Toda a rede de infraestrutura diária, que sustenta dezenas de milhares de habitantes, corre o risco de sofrer um colapso funcional permanente. 3 milhões de metros cúbicos de material, compostos majoritariamente por solo e rocha vulcânica, foram deslocados ao longo de um período de 6 meses. O equipamento gradualmente empilha essa massa para formar uma barreira de resistência mecânica elevada contra a pressão térmica. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as máquinas operam sem parar para elevar o nível da proteção à medida que o terreno circundante é alterado. Contudo, a lava não cessou seu movimento expansivo, mesmo diante da magnitude da engenharia aplicada no local. Em diversos pontos estratégicos, a rocha em estado de fusão transbordou pelo topo da parede, exigindo uma resposta tática imediata das equipes de campo. Depois fica mais complexo. Brigadas de incêndio foram mobilizadas para projetar jatos de água diretamente sobre a frente de avanço incandescente. O objetivo técnico é o resfriamento forçado do material para reduzir a viscosidade e retardar o progresso do fluxo. As lâminas dos tratores e manipuladores continuam a reforçar as seções críticas enquanto a água converte o calor em densas nuvens de vapor. Esta manobra de resfriamento garante o tempo necessário para que novas camadas de rocha sejam adicionadas à estrutura defensiva. A câmera desliza ao longo da extensão do paredão, onde o contraste entre o material frio e o brilho do fluxo fundido evidencia a escala do esforço logístico. O material vulcânico é compactado em camadas sucessivas para garantir a estabilidade contra a pressão lateral exercida pela massa de lava acumulada. O fluxo de trabalho mantém o equilíbrio térmico e mecânico da barreira, permitindo que a cadeia de proteção se sustente diante da atividade geológica. Uma estrutura de 1 metro de altura por camada, essa é a unidade de medida fundamental na construção de barreiras contra fluxos de lava. Por que engenheiros optariam por aterros de terra em vez de complexas barragens de concreto armado para conter o magma? À primeira vista, a contenção de rocha derretida exigiria materiais avançados e fundações profundas, como as de obras hidráulicas. No entanto, a lava não se comporta como a água, pois sua viscosidade extrema impede que ela se infiltre no solo ou sob a base da estrutura com a mesma facilidade que um fluido de baixa densidade. Mas isso é apenas o começo. Do ponto de vista estrutural, essas barreiras de proteção não apresentam a complexidade técnica encontrada em grandes represas ou infraestruturas hidráulicas tradicionais. Trata-se, essencialmente, de aterros de terra massivos, erguidos de forma incremental e rítmica. Pode-se notar como as máquinas depositam e compactam o material em camadas sucessivas de aproximadamente 1 metro, garantindo a densidade necessária para o suporte de carga. Depois, fica mais complexo, pois o foco da engenharia muda da impermeabilização para a volumetria e topografia. A natureza do material que essas barreiras devem interromper dita a simplicidade da execução.
Como a lava possui uma temperatura extremamente elevada e uma consistência densa, ela flui predominantemente sobre a superfície, sendo guiada quase que exclusivamente pelas variações de elevação e pelo formato do terreno ao redor. Vê-se como o equipamento gradualmente eleva o topo da barreira, concentrando o esforço técnico no aumento da altura vertical. O objetivo principal é criar uma obstrução física alta o suficiente para forçar o desvio do fluxo ou reduzir drasticamente sua velocidade de avanço. Aparentemente não é complexo manter uma estrutura de terra, mas na prática, a eficácia depende da altura relativa ao avanço do material incandescente. O processo está apenas ganhando velocidade enquanto a lava ainda estiver ativa no setor. Sempre que o nível do magma se aproxima da crista do aterro, a parede continua a ser elevada, adicionando-se 1 metro por vez de forma contínua. O equipamento opera de forma constante até que o fluxo naturalmente cesse seu movimento ou mude permanentemente para um caminho alternativo ditado pela nova inclinação. O material de contenção permanece estável, garantindo que o ciclo de proteção se complete conforme a dinâmica do terreno se estabiliza. 776 toneladas. Essa é a carga combinada que parte da frota de movimentação de terra opera simultaneamente para conter o avanço geológico. Por que a Islândia precisou mobilizar uma concentração tão massiva de maquinário pesado em um único canteiro de obras? À primeira vista, o agrupamento de equipamentos parece uma exibição de força industrial, mas na prática, a urgência é ditada pela fluidez implacável da natureza. Sem essa mobilização extrema de potência, a infraestrutura local seria consumida pela progressão constante do magma, tornando qualquer esforço posterior de defesa tecnicamente inviável. Pode-se notar como os tratores de esteira Komatsu 375 e as unidades Caterpillar D11 operam em pares coordenados para deslocar volumes colossais de solo. O equipamento gradualmente empilha detritos e rochas, enquanto a câmera desliza ao longo das fileiras de caminhões articulados que transportam material sem interrupção. Mas isso é apenas o começo. A frota de suporte, liderada pelos robustos modelos 776, mantém um ciclo contínuo de descarga para reforçar as barreiras estruturais antes que a temperatura do ambiente mude. Vê-se como as lâminas giram e empurram a terra com uma força hidráulica calculada para compactar cada camada da barreira. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada hora que transcorre no cronômetro da engenharia representa uma distância adicional que a lava percorre em direção às áreas habitadas. A escala monumental das máquinas não serve para ostentação técnica, mas reflete a realidade hostil de um terreno onde o tempo é medido pelo movimento da rocha fundida. Somente através do deslocamento de matéria-prima em velocidade máxima é que a parede de contenção possui uma oportunidade real de permanecer à frente do fluxo incandescente. Tudo só se complica com a proximidade do calor extremo, que exige que os operadores manobrem os caminhões articulados com precisão de milímetros, sob condições de visibilidade reduzida. A poeira assenta lentamente sob as rodas gigantescas, enquanto o material é depositado em camadas uniformes para garantir a estabilidade física da muralha. O esforço logístico mantém o ritmo necessário para que a estrutura defensiva seja concluída antes do contato térmico definitivo. O metal das máquinas trabalha em sincronia com o terreno, consolidando a defesa necessária para o estágio seguinte de proteção. O fluxo de trabalho permanece constante, garantindo que o material se estabilize conforme a barreira ganha a altura projetada. Assim, o canteiro de obras encerra este ciclo de movimentação, mantendo a integridade da linha de defesa contra o avanço do material vulcânico. 80 toneladas de peso bruto. Essa é a carga que os tratores de esteira aplicam sobre o solo para iniciar a fundação. Por que iniciar a construção da barreira diretamente sobre a lava que resfriou e solidificou em erupções anteriores? Aparentemente, o terreno parece instável para uma estrutura de contenção tão massiva. Mas, na prática, essa lava acumulada ao longo do tempo se transforma em rocha basáltica densa e pesada,
funcionando como uma base natural extremamente resistente que exige intervenção mecânica pesada para qualquer modificação. Bulldozers de grande porte utilizam dentes de escarificação para fraturar essa rocha ígnea. Pode-se notar como o equipamento concentra todo o seu peso operacional em pontos de contato individuais, exercendo uma pressão pontual esmagadora para romper a integridade do material. O processo está apenas ganhando velocidade. As lâminas e os dentes metálicos penetram na superfície com estalos secos, transformando o bloco maciço em fragmentos gerenciáveis. Vê-se como os tratores empurram o material quebrado em pilhas volumosas e organizadas. Nesta etapa não termina, pois escavadeiras hidráulicas de grande alcance posicionam-se para carregar as caçambas de caminhões articulados. As rochas se partem sob a pressão, mas sua densidade original é preservada para garantir a massa necessária na barreira de contenção. À primeira vista, o transporte de material parece uma operação logística comum, mas na prática, as rotas de suprimento funcionam em um ciclo contínuo e ininterrupto até o canteiro de obras da muralha. O equipamento gradualmente deposita a carga de lava antiga no local exato da construção. Tudo só se complica com a necessidade de precisão, pois o material é despejado e compactado camada por camada, seguindo uma ordem técnica rigorosa. Cada metro de altura da estrutura é calculado em termos de volume e resistência antes mesmo do primeiro despejo. O equipamento de compactação passa repetidamente sobre a superfície, garantindo que o ar seja expelido e a densidade máxima seja atingida. Depois fica mais complexo. O que no passado atuou como um elemento de destruição da infraestrutura local, agora é reaproveitado como a matéria-prima principal para a defesa do território. Pode-se notar como a nova configuração do terreno força os fluxos de lava ativos a perderem energia cinética. A barreira física obriga o avanço incandescente a reduzir a velocidade e a alterar sua trajetória original de forma controlada. O material deixa o estágio de fragmentos brutos e passa para um estado de estrutura de engenharia sólida. Assim, o aço e a rocha concluem esta fase, abrindo caminho para a proteção definitiva da área. Centenas de metros cúbicos de rocha derretida avançam de forma implacável sobre o relevo vulcânico. Por que a população local mantém a serenidade diante de um fenômeno tão destrutivo e incontrolável? A resposta reside em uma aceitação profunda das forças geológicas que moldam a ilha. O magma não possui estratégia ou intenção deliberada, movendo-se estritamente sob a influência da gravidade através dos terrenos mais baixos da topografia. A lava flui de maneira constante, eliminando qualquer obstáculo físico em sua trajetória, desde rodovias pavimentadas até complexos sistemas de infraestrutura elétrica. À primeira vista, a destruição parece total, mas na prática é uma reorganização geográfica inevitável. Vê-se como bairros residenciais inteiros são abandonados de forma definitiva assim que a massa incandescente inicia sua progressão sobre o solo. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o calor irradiado pelas frentes de lava é aproveitado de maneira utilitária para o cozimento de alimentos. Tal prática não configura um flerte imprudente com o perigo iminente, mas sim um gesto cotidiano que demonstra a familiaridade absoluta com um território onde a atividade vulcânica é uma constante histórica. O processo está apenas ganhando velocidade. A sociedade islandesa opera com uma calma característica, fundamentada no reconhecimento claro das limitações impostas pela tecnologia humana. Em vez de tentarem o controle total da natureza, os engenheiros e cidadãos concentram seus esforços na proteção do que é essencial durante o intervalo temporal que as barreiras físicas conseguem oferecer. O equipamento gradualmente direciona o fluxo, enquanto a população se adapta às novas condições do terreno. Tudo só se complica quando as correntes de lava atingem áreas críticas de infraestrutura, exigindo evacuações rápidas e coordenadas. Mas mesmo nesses momentos de tensão, o pragmatismo prevalece sobre o pânico desordenado. A câmera desliza ao longo das cristas de rocha resfriada, que agora fazem parte da nova paisagem permanente. Transição para o próximo nível. O material vulcânico assenta lentamente.
transformando-se de um fluido perigoso em uma base sólida e estéril. Cada metro avançado pela lava representa uma alteração definitiva no mapa da região, onde a vida humana se ajusta ao ritmo da geologia. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de transformações naturais da Terra. 24 horas. Esse é o tempo limite crítico que muitas vezes separa uma zona urbana da destruição total por fluxos de lava. Por que a construção de barreiras físicas falha quando a erupção atinge seu pico de velocidade? Aparentemente, erguer muros de terra e rocha parece uma solução lógica e direta. Mas na prática, quando as frentes de lava estão a apenas algumas dezenas de horas de áreas vitais, a logística para mobilizar maquinário pesado e toneladas de material torna-se tecnicamente inviável. Pode-se notar como a estrutura das defesas cede sob condições imprevistas, como demonstrado na erupção de Reykjanesi em 2024. O magma incandescente não apenas ultrapassou as barreiras de terra através de novas fissuras que surgiram no solo, como também rompeu seções construídas sobre estradas pavimentadas. Vê-se como a baixa fricção das superfícies asfálticas permitiu que a rocha fundida deslizasse com facilidade superior, anulando a resistência dos bloqueios. Mas isso é apenas o começo. Bombas de 600 libras foram lançadas por aeronaves militares contra os tubos de lava do vulcão Mauna Loa, no Havaí, durante os anos de 1935 e 1942. À primeira vista, o uso de explosivos contra um fenômeno geológico parece uma medida desesperada, mas o objetivo técnico era específico. A intenção não era interromper a atividade vulcânica em si, mas desestabilizar a integridade estrutural dos canais de fluxo, forçando o derramamento do material no local da detonação. Depois fica mais complexo. O equipamento de monitoramento registrou que os resultados dessa intervenção aérea não apresentaram consistência operacional. Algumas detonações conseguiram retardar o avanço da lava apenas por períodos extremamente curtos, enquanto outras tentativas mostraram-se tecnicamente ineficazes diante do volume de massa fundida. O processo está apenas ganhando velocidade. Intervir diretamente no curso da natureza permanece como uma escolha preferencial em cenários de escassez de alternativas, mesmo sob elevados índices de incerteza e risco. O equipamento gradualmente documenta como a tentativa de manipulação do fluxo é priorizada em vez da observação passiva do avanço destrutivo. O metal derretido e a rocha seguem seu curso, enquanto os métodos de contenção buscam novas formas de aplicação. 1973. Este foi o ano em que a intervenção humana desafiou diretamente a progressão de uma força geológica em Eldfell, na Islândia. Porque o uso de jatos de água salgada tornou-se a única defesa viável contra o avanço da rocha fundida em direção ao porto? À primeira vista, a tentativa de resfriar lava incandescente parece um esforço desproporcional à escala do desastre, mas na prática, a aplicação contínua de um elemento refrigerante alterou a dinâmica do desastre. A água do mar, captada e lançada sob alta pressão, atingia a superfície líquida e incandescente, gerando colunas densas de vapor que se dissipavam no ar frio do Atlântico Norte. Pode-se notar como o líquido atinge a frente de lava, resfriando o material de forma acelerada e transformando-o em uma crosta escura e sólida. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta camada solidificada não apenas interrompeu o movimento imediato, mas serviu como uma fundação rígida e estável que se tornou um bloqueio físico intransponível para o material que ainda fluía por trás. O equipamento gradualmente direcionava o fluxo para longe das áreas habitadas e do porto essencial para a economia local. Aparentemente não é complexo o conceito de resfriamento, mas na prática, a solidificação da superfície criou um dique natural que forçou o restante da massa viscosa a buscar novos caminhos menos destrutivos. Vê-se como a massa de pedra fundida desvia de sua trajetória original, perdendo o ímpeto destrutivo sobre a infraestrutura crítica. E isso ainda não é o limite. Embora essa técnica seja incapaz de extinguir a fonte de uma erupção vulcânica,
Ela provou que o manejo técnico permite retardar o avanço e redirecionar a energia térmica. Vários casos registrados na história confirmam que métodos tecnicamente simples, quando aplicados com precisão, garantem tempo adicional precioso para a preservação de cidades. A câmera desliza ao longo da nova formação rochosa, onde a rocha outrora líquida agora permanece imóvel sob a forma de basalto escuro. Esta intervenção bem-sucedida demonstra que o conhecimento das propriedades físicas do resfriamento pode mitigar danos em cenários de catástrofe natural. O fluxo fundido segue adiante pela cadeia de produção geológica, mas agora sob o controle de barreiras artificiais. 400 a 800 metros acima do nível do mar, é a altitude onde se situam as encostas vulcânicas com condições naturais raras para o cultivo. Por que os esforços humanos para deter a lava, que utilizam desde explosivos até barreiras de terra, focam apenas em ganhar tempo? Aparentemente não é complexo entender que, quando esse tempo é suficiente, o homem não apenas reconstrói o que foi devastado, mas aprende a cultivar o solo que antes foi incinerado. O solo formado a partir da lava resfriada é extremamente rico em minerais essenciais, como o potássio, o magnésio e o ferro, elementos fundamentais para o pleno desenvolvimento das videiras. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a estrutura porosa da rocha vulcânica permite que a água drene com rapidez extrema. Esse fenômeno físico obriga as raízes das videiras a crescerem profundamente no solo em busca de umidade, o que resulta em plantas muito mais fortes e resilientes. A maioria dos vinhedos é orientada para o sudoeste, garantindo a exposição ideal. Durante o dia, as plantas recebem a luz solar exata para impulsionar a fotossíntese de forma eficiente. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a variação térmica noturna parece um desafio climático, mas na prática, a queda de temperatura retarda o amadurecimento das uvas. Esse resfriamento permite que os açúcares e sabores se acumulem em um equilíbrio preciso dentro de cada fruto. Com o passar do tempo, colinas que antes eram estéreis e cinzentas tornam-se cobertas por vinhedos exuberantes e produtivos. Todos os anos, os produtores locais colhem milhares de toneladas de uvas de alta qualidade em terrenos regenerados. Depois fica mais complexo. Engenheiros agrícolas e produtores plantam cada nova videira em covas com profundidade de 40 centímetros. O solo utilizado nessa etapa é uma mistura técnica de composto orgânico e cinzas vulcânicas puras. Essa composição específica auxilia as raízes a se fixarem rapidamente na terra enquanto absorvem os minerais remanescentes de erupções anteriores. Vê-se como o equipamento prepara o terreno para que a planta prospere em um ambiente mineralizado. Tudo só se complica. O clima seco e ventoso das regiões vulcânicas cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento de variedades de uvas de casca fina. Por que a espessura da casca é um fator tão determinante na viticultura? A casca fina permite que os frutos absorvam a luz solar em um nível moderado, enquanto limita o excesso de umidade. Sem esse controle natural, a umidade elevada levaria ao surgimento de doenças que destruiriam a plantação. Após 3 anos de cultivo rigoroso, as videiras iniciam a produção de sua primeira colheita comercial. Transição para o próximo nível. Trabalhadores iniciam a colheita nas primeiras horas da manhã, quando o ar ainda está frio e uma leve camada de névoa cobre os cachos. Essa prática preserva a umidade natural do fruto e reduz drasticamente a oxidação antes do transporte para a vinícola. Toneladas de uvas maduras são coletadas de encostas cobertas por cinzas vulcânicas ao fim de cada temporada. Dependendo das condições meteorológicas da safra, cada hectare de vinhedo pode render entre 8 e 12 toneladas. É um número significativo para terras que antes eram consideradas impossíveis de cultivar. E isso ainda não é o limite. Pode-se notar como os cachos de uva de maior qualidade são transportados para a vinícola no mesmo dia da colheita. A agilidade é necessária para preservar o frescor e o teor de açúcar natural de cada bago. Lá, as uvas passam por uma lavagem minuciosa para remover poeira, cinzas vulcânicas e quaisquer impurezas remanescentes. Em seguida,
os frutos são desengaçados e alimentados em um sistema de prensagem vedado. O equipamento gradualmente aplica pressão para extrair o suco. À primeira vista, a extração do suco parece um processo bruto, mas na prática, a prensagem é controlada com precisão absoluta. O objetivo é extrair um suco de uva límpido, minimizando a liberação de compostos que poderiam tornar o vinho áspero ou excessivamente adstringente. O líquido é então transferido para tanques de fermentação, onde o levedo natural converte os açúcares em álcool. Nesse estágio, desenvolvem-se os sabores e aromas característicos do terroir vulcânico. O processo continua ganhando densidade. Barris de carvalho recebem o vinho após a fermentação, para um período de envelhecimento que dura vários meses. Essa etapa estabiliza a estrutura da bebida e constrói uma profundidade de sabor complexa e única. Assim que a maturidade desejada é atingida pelos técnicos, o vinho é engarrafado e armazenado em adegas frias antes de ser comercializado. O produto final emerge de uma terra que um dia foi completamente submersa por fluxos de lava incandescente. O material segue adiante pela cadeia de distribuição. À primeira vista, a lava é invariavelmente associada a um rastro de destruição absoluta. Porque esse fenômeno geológico é percebido apenas como uma força terminal. Aparentemente, o soterramento de estradas, residências e terras ancestrais confirma essa visão, mas na prática, o significado do magma não se encerra na devastação imediata. Ele atua como uma métrica rigorosa para os limites da tecnologia contemporânea, testando como as sociedades decidem confrontar, adaptar e redefinir sua coexistência com as dinâmicas naturais da Terra. Mas isso é apenas o começo de uma análise técnica sobre a resiliência estrutural. Em campanhas de engenharia para a construção de barreiras, o fluxo de lava é tratado como uma ameaça física que exige desaceleração mecânica. Paredes de terra compactada, aterros de rocha bruta e barreiras artificiais complexas não possuem a função técnica de derrotar a atividade vulcânica. O equipamento gradualmente molda o terreno para comprar tempo, refletindo a realidade de que a tecnologia pode apenas redirecionar vetores de força, sem jamais exercer um controle absoluto sobre a reologia do fundido. O processo está apenas ganhando velocidade conforme as táticas se tornam mais agressivas. Quando o tempo obtido pelas barreiras físicas não é mais suficiente, protocolos de medidas extremas são acionados, como o bombardeio de tubos de lava ativos. Esses esforços de alto risco técnico revelam um desejo humano intrínseco de intervir profundamente em forças que operam além da escala de controle convencional. Pode-se notar como as detonações buscam colapsar os canais subterrâneos para desviar o curso do material incandescente. Depois fica mais complexo, pois a intervenção humana precisa lidar com a imprevisibilidade térmica do terreno. O significado mais profundo da lava emerge após o processo de resfriamento e solidificação completa. Vê-se como terras anteriormente calcinadas se transformam gradualmente em solos de alta densidade mineral, onde sistemas radiculares de videiras encontram nutrientes ideais para prosperar. A lava, antes um símbolo de destruição física, converte-se em uma fundação sólida para a renovação biológica do ecossistema local. Tudo só se complica quando observamos que o ser humano deixa de oferecer resistência para iniciar uma fase de utilitarismo técnico. A partir dessa mesma camada espessa de basalto, a água geotérmica é filtrada naturalmente através dos poros da rocha ígnea. Esse processo de filtração alimenta diretamente o ecossistema da Lagoa Azul, estabelecendo um ambiente técnico único que serve tanto para fins medicinais quanto como um pilar econômico e ecológico fundamental. O metal e a rocha se fundem em uma nova utilidade prática. Nesta etapa, não termina a integração entre a infraestrutura humana e os subprodutos da atividade vulcânica. Desde a construção de barreiras físicas e o uso estratégico de explosivos, até a manutenção de vinhedos luxuosos em solo vulcânico, o comportamento humano reflete um princípio técnico consistente. A espécie não conquista as forças da natureza por meio da aplicação de força absoluta, mas através da adaptação de engenharia,
da paciência observacional e da capacidade de converter riscos geológicos em oportunidades operacionais. O fluxo de energia da Terra é assimilado pelo sistema produtivo de forma contínua. O material endurecido estabelece uma nova topografia, permitindo que a infraestrutura se assente sobre a nova base geológica. O processamento posterior dessa relação entre homem e vulcão apenas reforçará sua durabilidade ao longo dos séculos. Assim, o ciclo da lava atinge a prontidão para a estabilidade, integrando-se permanentemente à paisagem sem mais conflitos. 16 quilômetros de barreiras de terra e rocha. Essa é a extensão das fortificações erguidas para conter o avanço do magma incandescente. Por que os engenheiros investem recursos colossais em muros que o calor extremo pode eventualmente transpor? À primeira vista, as barreiras de lava parecem tentativas inúteis de deter um fenômeno imparável, mas na prática, elas funcionam como amortecedores temporais vitais para a segurança civil. Elas não são projetadas com a crença de que a rocha fundida será bloqueada de forma definitiva, mas sim para garantir o recurso mais escasso durante uma erupção: o tempo. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as máquinas pesadas operam em ritmo ininterrupto para elevar paredes de contenção que protegem infraestruturas críticas e sistemas de energia essenciais. Na Islândia, a construção dessas estruturas de proteção é um exercício de priorização estratégica sob pressão atmosférica e geológica extrema. O equipamento gradualmente molda o terreno para desviar o fluxo, preservando o que ainda pode ser salvo antes que a temperatura e a pressão tornem qualquer intervenção humana impossível. Neste cenário de confronto direto com as forças tectônicas, não existem soluções perfeitas ou protocolos infalíveis, apenas decisões técnicas que precisam ser executadas com velocidade máxima, em um ambiente onde cada erro de cálculo ou atraso na movimentação de terras carrega um custo logístico e humano elevado. Depois fica mais complexo. Quando a lava finalmente resfria e se solidifica em camadas de basalto negro, a vida na região afetada não retorna ao estado anterior de normalidade. Pode-se notar como a reocupação do território ocorre de maneira distinta, mais cautelosa e tecnicamente adaptada aos limites geográficos impostos pela natureza. A poeira assenta lentamente sobre a nova paisagem, revelando que cada fluxo de magma deixa para trás mais do que apenas rocha sólida. O que permanece são lições rigorosas sobre a coexistência entre o desenvolvimento tecnológico humano e os ciclos naturais do planeta. Tudo só se complica ao analisar as fronteiras reais da capacidade de engenharia diante de potências geológicas de magnitude global. A resistência técnica e o planejamento urbano se fundem para criar novos padrões de adaptação às transformações drásticas da crosta terrestre. O material endurecido agora faz parte do solo, estabelecendo o encerramento desta etapa de enfrentamento entre a engenharia e o vulcanismo.